é senhor de tudo e aquele que é escravo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Ele está dizendo, olha, digo que todo tempo que o herdeiro, irmãos, Paulo está falando aqui, dando uma figuração muito simples, assim, um símbolo muito simples, como uma criança. Uma criança ou um jovem que ainda não tem controle naquilo que pensa. Por exemplo, aquele exemplo lá do filho pródigo, o filho desobediente, o filho imaturo, o filho que disse, pai, dá parte dos bens aí, do que me pertence, me dá para mim que eu quero sumir daqui. Eu estou resumindo, irmão, porque a história é longa, mas só para os irmãos entenderem a comparação. E aí o filho estava dizendo assim, pai, eu não vou esperar o senhor morrer, eu preciso da minha herança agora, então eu queria que o senhor tivesse morrido já, mas então me dá minha herança agora que eu quero viver a minha vida. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o pai vende a parte, aquele menino pega tudo e vai para a terra longínqua, e você conhece a história, sabe como é que ele gasta lá. A Bíblia não entra muito em detalhes, mas provavelmente, quando um caipira, irmãos, no bom sentido da palavra, quando alguém simples, quando alguém que é do interior, chega na cidade, irmãos, as pessoas sabem, e tem muitas pessoas que agem de má fé. Para quê? Para absorver daquela pessoa simples muitas coisas. Olha, eu tiro para você, eu vou no banco para você, me empresta seu cartão. E assim Paulo está nos ensinando aqui nessa noite que o menino, ele pode ser herdeiro, mas enquanto for menino, não tem diferença nenhuma do escravo. Vou falar de novo. Quando o menino é herdeiro, ele é filho, mas olhando para o filho e olhando para o escravo, Paulo está dizendo assim, ó, não tem diferença nenhuma. Então, irmãos, nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos desenvolver o nosso crescimento. Olha só como é que acontece numa gravidez. As mulheres sabem melhor que eu. Como é que acontece na gravidez? A criancinha está lá alimentando. A criancinha está no conforto. A criancinha está bebendo, está se alimentando pelo cordão ali umbilical. A criança está tranquila ali naquela bolsa sendo protegida. O que acontece no dia do parto? Chegou o dia dela sair. Só que ela não entende mais nada, porque criancinha, né, inocente, ela vira de cabeça para baixo, aí daqui a pouco alguém corta a barriga, aí daqui a pouco corta o cordão, daqui a pouco ela já vai ter que aprender a respirar. Se ela, antigamente não abre o olho não, mas hoje já está abrindo o olho, já está nascendo com o cabelo, já está quase andando. Tem um vídeo na internet que as criancinhas já estão nascendo, irmão, já estão até caminhando. Então o que acontece? Chegou a fase daquela criança que ela não pode mais ficar no útero. Ela não pode mais ficar na barriga, porque se ela continuar ali, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Então ela precisa sair daquela fase. Qual é a outra fase? O colo da mãe. A criança está chorando, mas antes de receber o colo, recebe um tapa. O médico dá um tapa, a criança chora. Olha a experiência traumatizada naquela criança, naquele momento ali, se ela conseguisse entender. E aí a criança chora, e a mãe também chora, porque está pensando que o filho está chorando de alegria. E não é de alegria, irmãos, foi do tapa que recebeu. E coloca ali no colo da mãe, começa a amamentar. Depois a criancinha tem que largar o peito e começa a caminhar. Olha só os processos. Depois, irmãos, que ela sabe que quem aqui não quer ficar no colo? Fala assim, seja sincero, irmãos. Quem aqui não gosta de um colo? Quem aqui não gosta de um conforto, ficar naquele braço assim, mas chegou o momento de descer. Fala pro teu irmão assim, agora desce do colo, já tá bom, já tá bom, você já cresceu perna, irmão. Eu não estou falando aqui no sentido literal, não. Eu estou falando no sentido aqui figurado, irmãos. Nós precisamos crescer. Fala pro teu irmão assim, você precisa crescer, você precisa crescer. E aí Paulo continua ainda no 1, ainda que seja senhor de tudo, mas ainda continua sendo escravo. Olha só a fase da criança. A criança caminha, a criança, né, desenvolve, mas o pai a observa. Olha o que o texto vai dizer no verso 2. Ele está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Então, irmãos, enquanto Deus olhar para você como pai, enquanto Deus olhar para mim, para você e ver que as nossas atitudes continuam sendo atitudes de um escravo, atitudes de um sem herança, atitudes de uma criança, o pai está dizendo, não posso ainda colocar nada nas mãos dele.
Ainda não posso colocar nada nas mãos dela, porque a atitude dela, ela não vai saber, ele não vai saber o que fazer quando isso estiver nas mãos dele ou dela. E nós precisamos nos desenvolver. Chegou a fase de crescer, de desenvolver e de olhar para Deus e ver o que Deus está querendo colocar nas suas mãos. Olha só, numa mesa, outra comparação. Uma criança, irmãos, na mesa, tem tudo ali. Aí vamos fazer de conta que é um final de ano, aquela ceia bonita, tem comida, tem frango, tem peru, tem sobremesa, tem um monte de coisa boa ali. Mas se a criança ainda não se desenvolveu, ela olha, pode ter vontade de comer, mas depende de um adulto para que vai lá e coloque. E ela pode estar escolhendo uma coisa e o adulto pegando outra. Por quê? Isso fala, irmãos, da insuficiência, da incapacidade que aquela criança ainda possui para alcançar a mesa. Lembra que Jesus falou para aquela mulher? Não é lícito, irmãos, pegar as coisas santas e dar aos cachorrinhos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Por que eu e você queremos ficar comendo das migalhas, se nós temos lugar na mesa do rei? Por que eu e você, irmãos, estamos querendo procurar coisas que não tem nada a ver com o manar de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com o banquete que Deus tem para mim e para você? Irmãos, há algo de Deus aqui para o seu coração nessa noite. Tem um lugar preparado para você na presença dos teus inimigos. Deus vai ungir a sua cabeça e o seu óleo vai, aleluia, você pode glorificar a Deus por isso. Palavra revelada aqui nessa noite, irmãos. Deus está falando, mais 10 minutos eu termino. Aí, irmãos, vou pular agora, mas só para a gente correr. No versículo de número 16, diz assim, ó: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Fiz acaso